Olá, dominantes, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar uma live. Bastante tempo que a gente não faz uma live aqui no Instagram. Essa live é específica sobre dúvidas de cultivo de orquídeas, ok? Então eu coloquei uma caixinha de perguntas aqui para vocês deixarem as suas dúvidas e agora eu tô com elas aqui para responder diretamente para vocês, tá? Então eu vou dar preferência para quem enviou a dúvida aqui na caixinha. E aí depois vocês tendo alguma dúvida aqui, a gente estando dentro do horário, dá para responder, combinado? Sejam muito bem-vindos. Para quem já foi entrando, eu vou pedir para você compartilhar essa live com uma pessoa bastante especial que gosta de plantas e tem paciência para ouvir sobre cuidados de plantas e gosta de aprender sempre um pouquinho a mais. E deixa eu ver quem é que está aqui comigo. Pode deixar coração à vontade. Pode colocar as perguntas aqui dentro do... Dá para colocar perguntinha aqui, né? Olha, aparece aqui, que maravilha! Então, pronto, vou selecionar aqui, eu acho que aparece... Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Aparece aqui, só que eu não consigo... Você pode responder, mas não é possível mostrá-las na tela. Depois eu procuro saber melhor sobre isso. Sejam bem-vindos. Então, quando vocês estão chegando aí... Oi, Kate, tem perguntinha sua na caixinha que eu vi, hein? Boa tarde. Eu vou começar aqui com a da Adriana. Pra gente já começar e pra quem for ver na repetição não ficar tão demorado, tá? Então, se você for ver na repetição, você já deixa um like bacana aí, deixa seu comentário, o que você achou. Se quiser, pode colocar dúvida aí nos comentários, depois que eu respondo pra você também. Ou a gente programa uma outra live pra responder, ou nos stories. Se não tiver na live, nem no feed, vai estar nos stories, tá? De alguma forma, eu vou responder vocês todos. Tia Vanessa, a partir de quantos graus devo cobrir as orquídeas no inverno? Obrigada, lindona. Lindona é você, meu amor. Bom, vamos lá. Realmente é um assunto bem importante, né? Começou a esfriar um pouquinho e o pessoal que mora no sul, ou até mesmo algumas partes do sudeste, começa já a cair bem a temperatura. Tem algumas plantas, tipo vandáceas, né? Que não toleram frio. Elas sentem muito mais do que as outras orquídeas. Então, a partir ali, começou a fazer 10 graus, 9 graus, eu já recomendo, se você puder, colocá-la numa área interior, tá? Protegida aí desse vento gelado, protegida principalmente de geadas. Geadas tem que proteger todas as suas orquídeas e plantas se possível, tá? Mas assim, para proteger do frio, abaixo de 10 graus, vandas, tá? Você pode levar para dentro de casa, ou você pode fazer umas roupinhas de TNT maravilhosas, dá pra fazer, você compra o TNT, aí você faz um buraquinho assim, como se pendurasse num cabide, como se fosse aquela roupinha de terno, sabe? Você guarda terno masculino, ou feminino também. Você consegue proteger do frio, porque elas queimam muito fácil, elas não toleram o frio. Então, assim, baixou de 10 graus, você já pode proteger suas vandas, tá? Ou então, se estiver ventando muito gelado, você pode colocar uma lona, principalmente por onde o frio é demais, tá? Uma lona para cortar o vento, tanto na lateral, e se tiver com previsão de geada, você coloca em cima também para proteger, porque não pode cair geada na sua plantinha, que vai queimar. E eu já vi gente perder praticamente 80% da sua coleção por conta de geada. Então, quem tem cultivo com muitas orquídeas em local aberto, esteja sempre aí prestando atenção na previsão do tempo aí para sua região, tá bom? Principalmente porque esse tempo doido a gente não sabe, então dá uma olhadinha, é sempre importante. Certo? Vamos para a próxima. Jocélia Castilho. O que eu faço com a minha orquídea? Nasce com as folhas lindas, depois vai ficando feia como as pintinhas. Quem se identifica, né? Quem se identifica? Realmente. As orquídeas, na maioria das vezes, elas estão ali e nascem com folhas maravilhosas, principalmente as Phalaenopsis, que é a que ela me mandou a foto aqui. Depois vai ficando com manchinhas, sejam amarelas, sejam manchinhas pretinhas,
sejam raspadinhos, ácaros, ataques de insetos. Então a gente precisa tomar cuidado aí nesse sentido. No caso da Jocélia, ela mandou uma foto. Não sei se vou conseguir mostrar pra vocês. Da Phalaenopsis dela, que tá espelhando. Jocélia, isso aqui é ataque daquele Pentecores, aquele besourinho pequenininho de orquídea. Então, assim, o que a gente pode fazer é prevenir esse ataque usando o repelente natural óleo de nim. A cada pelo menos aí 3 semanas. Não é que, nunca mais vai vir um inseto, vai pousar e raspar a minha orquídea. Não, mas diminui bastante a incidência desses insetos na sua coleção. Outra coisa seria você cultivar em um estufo fechado, que não é a realidade da maioria das pessoas, nem a minha atualmente. A minha, eu tenho cultivado orquídeas em área aberta, na minha casa, ornamentando tanto varanda, a parte de trás, a parte da frente. Não tô cultivando mais orquídeas em estufa. E tô gostando bastante, acho que dá um tom assim diferenciado, fica bonito, enfeita a casa. Então, nesses casos, a gente vai fazer o controle, sim, com óleo de nim a cada 3 semanas, mas é controle, tá? Corre o risco? Corre o risco. Inclusive, nos meus stories eu mostro algumas vezes que eu tô aqui fora, olhando as plantinhas, aí tem algum bichinho na folhinha, aí eu vou lá e mostro. Depois que o bichinho sai, fica tipo uma manchinhazinha preta, que ele foi lá e cavucou e fica a mancha. Não tem jeito, tá, gente? Nem planta de plástico tá vindo perfeita mais. Pra vocês terem noção, planta de plástico tá vindo já ali com uns machucadinhos, que é pra ficar realmente igual à natureza. A Rita perguntou aqui como faz a aplicação do óleo, vou acabar respondendo junto com essa pergunta, porque ela tem conexão. Você mistura uma colherzinha de café do óleo de nim puro com 1 litro de água. Aí você faz a quantidade que você tiver aí de plantas e aplica no horário, geralmente final da tarde, depois que o sol já parou de bater nas suas plantas, você pode vir com essa aplicação e pode repetir a cada 3 semanas. 2 a 3 semanas, dependendo aí do quanto tem de inseto na sua coleção. Se está em estufa, se está em lugar aberto, se tem muitos insetos, se tem poucos insetos. Aí você vai fazendo o seu controle aí, tá? Mas em média de 2 a 3 semanas. Vamos lá para a próxima pergunta. A Rosana. Poderia falar sobre ácaros, por favor? Claro. Ficou bem assim um pouco genérico, né? Mas os ácaros, geralmente, eles atacam as Phalaenopsis. Atacam todas as outras orquídeas, tá? Mas normalmente a gente vê mais ataque de ácaro em Phalaenopsis. É muito comum, principalmente quando tá cultivado em local com área que é um pouco mais seca, não tem tanta umidade, ou quando fica muito tempo sem rega. Quando as plantinhas ficam muito tempo sem rega, aí acaba que pode desenvolver um ácaro ali. E tem também, né, o pessoal aí do norte, nordeste, essa questão de tempo de seca, até mesmo Goiás, tempo de seca, tempo de chuva. No tempo de seca também é muito fácil, eu chutei aqui o tripé, é muito fácil de ter ataque de ácaro na sua planta. E aí, como você faz para combater? Oi, Zenaide, um beijo, querida, estamos de volta. Como que você faz para combater? Você pode usar o enxofre Dime e fazer a aplicação, porque ele é próprio, é um acaricida. Então não vai adiantar você aplicar inseticida para matar ácaro, porque ácaro é com acaricida, tá? Não é inseto, certo? Da família lá das aranhas. Então teria que ser um acaricida. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui. Bora. Vamos continuar então. Minha orquídea, Sandra Belice. Minha orquídea apodreceu o miolo, mas tem uma folha e 3 raízes. Será que dá para salvar ela? Com certeza. Com certeza tem a possibilidade de salvar. Oi, Ellen, maravilhosa. Eu também, tô aqui de volta. Obrigada, Marisa. Espero contribuir muito com vocês ainda, viu? Bora, vamos lá. Então, a orquídea dela, a Phalaenopsis, apodreceu o miolo.
mas tem uma folhinha e 3 raízes. Será que dá para salvar? Sim, dá para salvar. Você vai tentar salvar essa planta. De que forma? Essa folha você não vai cortar, ela vai cair sozinha com o tempo. E essas raízes você vai borrifar. Você vai mantê-las úmidas, mantê-las. Se ela tiver num toquinho, você pode borrifar todos os dias. Se ela tiver num vasinho, você vai regar quando o substrato secar. Mesmo que essa folha única aí vai cair, né? Mesmo que ela caia, você continua cuidando que ela pode dar um cakezinho lateral. Inclusive, depois eu vou dar uma olhada nas minhas plantas aqui, que eu acredito que eu tenha alguma que já aconteceu isso, para poder mostrar nos stories para vocês. Depois da live eu faço isso, porque tem muita planta aqui, não dá para ver aqui, mas tem bastante, tem umas 3 prateleiras de Phalaenopsis, tem uma mesa aqui, daí eu caço e coloco nos stories para vocês. Por isso que é bom, é importante que vocês olhem os stories também, que eu coloco bastante dica legal lá. Vamos para a próxima pergunta. Tchuru. Aqui vai. Pronto. Kati, eu vou te responder no privado, tá? Porque é uma pergunta mais pessoal. Então, eu vou te responder no privado isso daqui. Márcia Rodrigues. O melhor jeito de cultivo é substrato... Ops, não é hora de brigar não, queridos? A hora dos gatinhos ficarem na paz, só que não, né? Então, Márcia perguntou o melhor jeito. Meu Deus do céu. Ele é seu filho! Mãe desnaturada. O melhor jeito de cultivo é substrato Phalaenopsis... Não entendi. O melhor jeito de cultivar é substrato Phalaenopsis... Entendi. Vaso plástico ou cachepô de madeira? Entendi o que você quis dizer. Qual é o melhor jeito de cultivar Phalaenopsis? No vaso plástico, no cachepô ou no vaso de madeira? Deve ser essa a pergunta, né? Tanto faz. Eu tenho Phalaenopsis tanto no vaso de plástico. Tanto no vaso de plástico quanto no cachepô, quanto em vaso de barro que não tá aqui. Tem moringa também. Pode plantar onde você quiser, vaso plástico transparente, vaso plástico escuro, vaso plástico marrom, não vai fazer diferença nenhuma. A Liliane Eliarte Cake perguntou em quais plantas podemos colocar casca de arroz carbonizado. Nas orquídeas também? Em todas as plantas. Tanto as terrestres, tanto as epífitas, tanto as ornamentais. Você pode colocar. Nas epífitas você vai misturar ali com o substrato normal. Vai fazer uma porcentagemzinha e vai misturar, que ela vai ter os mesmos benefícios que eu coloquei para vocês nos stories falando do silício. Vocês lembram? Vou relembrar aqui para vocês. Ajuda na aeração do substrato, né? Principalmente em plantas terrícolas ou ornamentais, não deixa que o substrato compacte e as raízes não tenham aeração para crescer. Ajuda na eliminação de caracóis e lesmas, porque eles vão andando ali e eles são molengos, eles não gostam e repele. Libera um nutriente para a planta que ajuda com que ela evite de pegar pragas e doenças. Vanessa, se eu colocar casca de arroz carbonizado na minha planta, nunca mais vai ter praga e doença? Não, não é bem assim, mas ajuda. Tudo que ajuda, a gente podendo incrementar, a gente faz. Vamos ver, tem mais outras funções de cabeça? Tá. A de repelente, a de nutriente, a de aeração de solo. Ou seja, é ótimo, você pode usar em todas as suas orquídeas e ornamentais. Aline Jussiane perguntou, pode regar diariamente orquídea em vaso de barro e pedra brita? Então, Aline, depende, tá? Apesar da brita secar quase que instantaneamente e o vaso de barro também, a gente tem que observar se a planta tem muitas raízes. Porque o que acontece? Quando a planta tem muitas raízes ali dentro do cachepô, do vaso, seja onde for, ainda que o substrato seja brita,
A raiz da orquídea ela é diferenciada, né? Porque ela segura a umidade ali. Ela funciona, pode ver, quando a gente molha, ela fica verdinha. Então, ela fica úmida. Dentro do vaso, principalmente. Para fora, ela seca bem mais rápido, que nem as vandas, assim. A gente já molhou, secou. Mas dentro do vaso, ela segura a umidade. Então, talvez de um dia para o outro, se for um dia mais frio, um dia mais úmido, talvez não seja o momento ainda de regar, porque as raízes ainda vão estar molhadas. Então, coloca o dedinho lá no meio, assim, para você sentir se as raízes estão secas ou molhadas. Você vai sentir se está úmido ou não. Se tiver sequinho, você pode regar. Agora, no verão não tem problema não. Aí você pode regar todo dia, porque seca rápido mesmo. Agora, no inverno, outono e inverno, a gente tem que ter muito cuidado com o apodrecimento. Principalmente porque muitas vezes, quando a orquídea já está plantada há mais de um ano, por exemplo, ou até mesmo quando a gente compra e replanta uma orquídea e não retira as raízes mortas, elas vão se decompondo ali dentro e aquilo é como se fosse uma massa de musgo, vamos pôr assim. É uma massa que fica segurando água, porque ela tá morta e ela puxa água, como se fosse uma bucha de água. Então demora a secar, por mais que você coloque brita só, aquela raiz que já não tá viva, já não serve mais para puxar água e fazer a sua função, ela vai ficar ali só acumulando água como se fosse uma bucha de água. E aquilo ali pode apodrecer a raiz da sua planta. Então, muitas vezes, até mesmo alunos, mentorados, direct, vocês mandam para mim, mas eu cultivo na brita, no cachepô, e volta e meia acontece de dar canela seca, de dar podridão. Pode ser isso. Na hora de fazer o replantio, é importante que a gente faça a retirada das raízes mortas, tá? E não cortar todas as raízes. Oi, Tânia, querida, um beijo. E como que eu faço para saber se a raiz está morta ou se a raiz está viva? Porque eu não vou ser a louca e sair cortando tudo, né? Quando a gente planta. Aí eu recomendo para vocês. Chegou a plantinha em casa. Comprei pela internet. Chegou a minha planta em casa. O que você vai fazer? Coloca de molho ali por uns 40 minutos, 1 hora, na água pura ou na água com um pouco de enraizador. Depois disso... Oi, André, lindona. Beijo. Saudade também, viu? Estamos de volta, ficaremos firmes aqui. Coloca ali, deixa lá 1 horinha ali. Quanto mais tempo você conseguir deixar 1 horinha, ótimo. Depois, na hora de replantar, você vai fazer o seguinte. Você vai tocar as raízes. Se ela tiver durinha, ela tá ok, saudável. E se ela tiver verdinha, melhor ainda, perfeito. Se você encostou nela e ela já começou a amolecer e sair na sua mão, tipo uma espécie, ela desmancha na sua mão e fica um fio. Aí você pode tirar essas raízes. Tira essas raízes antes de replantar, porque vai ser importante para evitar esse problema aí de apodrecimento no pezinho da planta, tá? Vamos para a próxima. Josefa perguntou do óleo de nim, mas já respondi aqui. Zenaide perguntou por que eu não fiz mais lives. Estamos com saudades, meu amor. Eu também estou com muita saudade de vocês. É o seguinte, deixa o passado para lá. O que importa agora é o presente e o futuro, né? Estaremos juntos aqui e eu tô muito feliz com isso. Mas para isso eu preciso que vocês compartilhem a live, que vocês colaborem, deixem seus comentários. Depois que for assistir aqui na repetição, deixe seu like, fala o que você gostou, o que você quer ver numa próxima live, pra gente poder estar aqui sempre fazendo uma troca bem bacana. Marisa, um dos meus Cymbidiums está com 15 hastes florais. Quando abrir, envio fotos pra você. Que maravilha, Marisa. Você é de onde, meu amor? Fala pra mim. Pra saber onde é que o pessoal tá conseguindo tanta haste assim. É do sul? Joana, o Nutriorg serve como enraizador? Serve. Rosângela perguntou por que as folhas da Cattleya encolhem ou ficam tortas. Normalmente por desidratação. Aí elas ficam meio tortinhas, elas não conseguem abrir totalmente. É a mesma coisa com ornamental, quando as folhas começam a abrir assim, como se elas tivessem... Fugiu a palavra, como elas tivessem... Fugiu a palavra, gente. Como se elas estivessem atrofiadas. Isso daí é falta de rega na maioria das vezes, tá? Mas
Certeza, certeza mesmo, só vendo sua planta para eu poder te dar uma orientação certinha. Sônia disse que a orquídea dela deu broto, ficou preto e caiu. Isso, com certeza, tem duas opções. Ou foi cochonilha que foi ali com o meu brotinho dela, ficou preto. Ou foi rega, que acumulou água ali no brotinho novo. E nesse tempo frio, e talvez possa estar úmido aí, não secou e causou uma bactéria ou um fungo que fez perder o broto novo. Espírito Santo, Sônia, conseguiu fazer florescer Cymbidium. Deve ser na serra, né? Espírito Santo também é fresquinho, é gostoso. Tem lugar aí que é bem propício para Cymbidium. Deixa eu ver. Boa tarde, Violinos Fala. Ivani fez uma pergunta aqui muito interessante. Vou responder Thaís aqui. Fal pode molhar as folhas? Pode molhar as folhas. Só que, Tânia, se você for regar as suas phalaenopsis e molhar as folhas, faça isso assim de preferência no início do dia, porque ela dá tempo de secar as folhas e não passa a noite com elas molhadas. Porque assim, o problema não é molhar a folha, o problema é permanecer a água na folha. Isso causa fungo. O problema também, phalaenopsis não gosta muito de períodos de chuva e ficar no tempo ali recebendo chuva o tempo todo. Começa a dar aquelas manchinhas amarelas, cercosporiose. Então, pode molhar a folha à vontade, mas não é bom que ela passe a noite com as folhas molhadas. Até porque pode acumular a água ali naquela coroinha, né, no encontro das duas primeiras folhas e apodrecer o miolo. Deixa eu responder Ivani aqui primeiro. Sobre Dendrobium, como faço para florescer? Legal essa pergunta, porque a gente já entrou no período de estresse hídrico do Dendrobium. Vou até fazer um conteúdo sobre isso. Acho que amanhã eu consigo fazer, talvez, vamos ver. Mas vou falar aqui para vocês na live também. Dendrobium nobile, aquele olho de boneca, orquídea de olho de boneca, a gente começa a fazer um trabalho nele para que ele floresça, principalmente os que a gente cultiva em vasos dentro de, assim, da nossa casa, os que estão em árvore não tem necessidade, tá? Mas se a gente está cultivando em casa, né, em vasos, a gente tem que ter esse cuidado. Desde o dia das mães até o dia dos pais, que vai de maio a agosto, a gente começa a fazer um intervalo maior entre as regas e começa gradativamente aumentando a luminosidade. Por quê? Isso é chamado de estresse hídrico. Porque na natureza acontece isso, né? Quando chega o inverno, outono e inverno, na maioria das vezes, e no habitat natural dessa planta, para de chover, o clima fica mais seco e as árvores onde elas estão agarradas perdem as folhas. Então, o que acontece? A luminosidade aumenta e a umidade cai. Então, a gente vai replicar isso em casa no nosso cultivo. A gente vai aos poucos, não é deixar a planta sem água, sem cuidado, sem nada. Você vai aos pouquinhos, vamos supor, uma semana você aumenta o intervalo de 2 dias entre a rega. Na outra semana, 3 dias entre as regas, né? Isso aí vai depender de quanto tempo você rega. E você vai aumentando a exposição à luminosidade. Certo? E lá na épocazinha certa dela, agosto, ela vai estar florida, cheia de botão para você, em vez de dar um monte de cake. Agora, se você quiser um monte de cake, eu quero propagar, coloca numa área mais sombreada que vai estar tudo certo, tá? Joana perguntou. Estou com 2 catleias que estão com as folhas murchas e os bulbos enrugados. Está com flores. Tenho que cortar as flores dela? Bom, quando é phalaenopsis eu oriento cortar, porque a floração ela dura muito tempo e ela pega muita energia da planta. Quando é catleia, não precisa, porque ela dura pouco tempo, dura ali uns 15 dias, então curte a floração da sua catleia e depois a gente identifica o que pode estar acontecendo com ela para poder tratar. Pode ser várias coisas que causa o pseudobulbo ficar murcho e as folhas também. Às vezes a gente pode pensar, tá murcha a folha, tá desidratado o pseudobulbo, porque eu preciso regar mais. Talvez não.
Talvez você regou muito, as raízes apodreceram, e aí quanto mais você rega, mais afogada ela fica e a água não chega mais no pseudobulbo, não chega mais na folha. Pode ser doença, pode ser fungo, que não deixa também a água subir. Então podem ser vários motivos. Marisa, vários cimbidiums meus, meio verde, laranja, todos já floriram, maravilhosa! Manda pra quando for assim, faz stories, me marca, adoro ver as florações de vocês, viu? Minhas orquídeas nunca floriram e já faz quase um ano que as tenho. Então, a ideia precisa saber qual orquídea que é, porque tem orquídea espécie que floresce uma vez ao ano. Tem orquídeas que florescem mais de uma vez. E quando a gente compra uma orquídea nova, ela passa por um período de adaptação na nossa casa. Então pode ser que ela demore até uns 2 anos para florescer novamente. E tem as condições ideais para que ela floresça, que é a luminosidade correta, ela tem que ter a luz certa, tem que estar com a adubação certinha, tem que estar com a rega em dia, tem que estar com o substrato ok, tá? A gente vai ter lives específicas para falar de cada ponto desse, tá bom? Pode cultivar Phalaenopsis no xaxim? Pode se você já tiver o xaxim na sua casa, porque está proibida a venda e a extração de xaxim. Tânia perguntou, Denfal aguenta sol pleno? Aguenta se rustificada. E eu acho lindo, lindo. Por exemplo, você quer ter um jardim na sua casa e aí você tem uma palmeira ou você tem uma árvore e você quer encher ou você quer botar perto da escada de entrada, assim, numa parede, fazer uma parede de Denfal, um monte de Denfal colorida ou da mesma cor. Bom, o gosto é seu. Mas eu acho lindo. Eu, sinceramente, eu tô com gosto, assim, de ver orquídeas espalhadas pela casa e não só lá dentro da estufa, sabe? Eu acho tão bonito quando a gente pode usar plantas e orquídeas como forma de ornamentar a nossa casa e não só para ficar ali a gente vendo floração ali dentro do orquidário e tudo mais. É legal? É. Mas todo mundo que tem orquidário, quando floresce, dá um jeitinho de carregar para dentro de casa, né? Para enfeitar. E é muito bacana isso. Então, Denfal dá sim para você ter num local de sol pleno, mas a gente vai rustificando. O que é isso? Acostumando ela um pouquinho a cada vez a mais exposição de sol. Pode ser que ela fique com as folhas um pouco mais amareladas, pode ser que ela perca mais folhas, sim, mas é completamente possível e ela vai florescer lindamente e inclusive aí pode ser que floresça 3, 4 vezes ao ano ou até mais, tá? Aguenta sim. Mas, Tânia, também depende de onde você mora, né? Se for aquele sol de rachar coco, a gente tem que observar bastante a reação da plantinha. Ivani, adubação pode ser feita sim, normalmente no período de estresse hídrico. Principalmente floração, tá? Se você tiver adubo de floração, foca nele. Didi disse. Algumas das minhas orquídeas não abriram as flores, amarelaram e secaram. Isso é quando ocorre, quando abortam as flores, né? Isso pode acontecer por mudança de clima, por falta de nutriente, por falta de força na planta, por aplicação de algum produto químico ou aplicação de algum tipo de adubo em doses mais fortes no botãozinho ali, nas flores. Marisa disse que tem 2 troncos e fica direto no sol e à noite sereno. Se for pro dendróbio nobre, tá ótimo. Não precisa nem fazer estresse hídrico, já tá perfeito. Olha, Tânia, seguindo Vanessa, minhas sapatinhas estão com hastes florais, mas as folhas estão com ferrugem. No que você indica usar para acabar as ferrugens? Sapatinho é muito comum de aparecer ferrugem. A gente tem que ficar bem de olho. Você pode usar Xilotron Gold. É porque ferrugem é um fungo, né? E eu não indico o uso de fungicida, porque eu acho que no nosso cultivo caseiro aqui é bem complicado, porque muitos têm animais, têm crianças em casa. Então, não é bom nem para a saúde dos animais, principalmente são mais frágeis, para as crianças não é bom para a gente, nem para os nossos vizinhos, nem para o meio ambiente em si. Então, o Xilotron Gold, ele é um produto que é
É um fungicida natural, mas ele só consegue atacar, ele pega ali na parte inicial do fungo, não pode estar totalmente instalado, não. Edna disse que as orquídeas dela estão com podridão e que ela está muito triste. Calma, Edna, calma. A questão da podridão, depois você volta, assiste essa live do começo. A questão da podridão, ela é muito relacionada ao excesso de rega, principalmente agora nesse período de frio, a gente tem que se atentar muito, porque as orquídeas demoram mais a secar. Aí a gente vem ali de um período de, todo dia, o dia sim, dia não, tava regando no verão, mudou o tempinho pro outono, tá fazendo friozinho, você continua regando na mesma frequência, vai ter podridão. Ou então veio um brotinho novo, tava nascendo um brotinho novo, continuou regando de mangueira ali. Pode acumular água no brotinho e ele apodrecer. Então tem que ficar de olho, não pode ter água acumulada nem no brotinho, nem no encontro entre as folhas da Phalaenopsis, aquelas lá do começo. Então o que eu indico vocês é fazerem a rega no período do início do dia, porque aí dá tempo de secar durante o dia. Mas é sempre bom dar aquela checada. Se tem brotinho novo, você vai lá, olha. Wanda, eu lembro muito da Keia, uma aluna que já foi uma aluna minha, que ela sempre que regava as Wandas dela, ela vira as Wandinhas assim, pra não ficar acumulada, né? A rainha das Wandas, tem cada Wanda maravilhosa. Chovendo muito em Recife, então tem que ter muito cuidado com climas frios e chuvosos, você pode até pular a rega, porque não vai secar o substrato, porque tá úmido o clima, né? E mesmo que as suas orquídeas não estejam pegando chuva, tem essa questão. As raízes que estão externas, elas conseguem captar a umidade do ar. Jô Santos disse que tem 2 orquídeas de raízes finas, faz mais de 5 anos e nunca floriram. Tá ok, você tem essas orquídeas, elas já são adultas, você ganhou, você comprou, você já viu flor dela? Então, provavelmente, ela já é adulta, não tá florescendo por falta de luminosidade. Tem que ver se essa planta tá pegando sol, tá? Se ela não estiver pegando sol, pode ser por isso. Ainda que seja o sol da manhã ou o sol do final da tarde, ela precisa de sol para florescer. As únicas orquídeas, assim, que não precisam de sol para florescer, Phalaenopsis, Ludisia discolo, alguns tipos de sapatinho, alguns tipos de bulbofilo. O resto, a grande maioria precisa de sol. Isso, Marisa, 94515. Que é o NPK, que é o fósforo, que é o do meio, mais alto. É o adubo de floração. Tânia perguntou se Phalaenopsis precisa tirar do sol quando está florida. Como assim tirar do sol quando está florida? A Phalaenopsis não gosta muito de sol, não. Mas se ela pegou um solzinho fraco e ela tá bem, se tiver florida, ela pode continuar onde ela tá. Não precisa trocar, não. Delícias, Dona Irene. Vanessa, boa tarde. Tenho várias orquídeas, mas elas estão secando as pontas. Bom, temos que ver por que ela está secando. Você está usando algum produto químico, algum adubo? Está diluindo bem o adubo conforme a dose recomendada? Tem que ver se ela está no tronco. Se é quando ela encosta no tronco ela seca, ela pode estar queimando por causa do tanino. Ou ela está queimando ao encostar no substrato, pode ser o tanino do substrato. Precisaria ver fotos. Ivonete, Phalaenopsis com folhas murchas. Pode ser falta de rega, pode ser podridão de raiz, falta de raiz. Ela tem raízes? Observa se ela tem raízes saudáveis. Se tem, é só você ajustar a rega. Toda vez que secar, o substrato você molha. Se ela tá sem raízes, é sinal de podridão. A gente precisa recuperar essas raízes. Lucas, boa tarde, Vanessa. Minha mãe sempre olha seus vídeos, aprendeu a cuidar das orquídeas dela, estão lindas e com muitas flores. Hoje as orquídeas dela estão todas na pedra brita e carvão. Obrigada pelas dicas. Que lindo, Lucas, fico feliz.
Fico muito feliz em ajudar. Um beijo para sua mãe. Um abraço para você por compartilhar aqui comigo. Poliana, Caldas Novas, Goiás. Um beijo, Poliana, maravilhosa. Vitória, diz que as catleias estão amarelando as folhas e quase não pegam sol. Então, pode ser ou alguma deficiência nutricional, pode ser deficiência de nitrogênio, ou pode ser alguma doença no rizoma ali, algum fungo que não está deixando de subir nutriente para a planta. E aí causa o amarelecimento. Enrola a língua para falar, né? Fica amarelada. As folhas ficam amareladas. Preciso ver fotos também. Em falar em ver fotos, por isso que eu tenho o WorkWhats, que é o nosso grupo de mentoria no WhatsApp. Lá eu consigo ver as fotos, vocês podem mandar fotos, áudio, vídeo, texto. Eu entro todos os dias, vejo todas as fotos, respondo vocês. É um trabalho que eu faço aqui, é uma prestação de serviço, é uma mentoria, combinado com uma consultoria, que eu consigo analisar as suas plantas de forma bem personalizada e te dar um direcionamento muito direto e eficaz, tá? Se você quiser fazer parte, só me manda uma mensagem no direct que eu te explico direitinho como faz, como funciona e etc. Ah, lindona, Madá Tupperware. Eu também estava com saudade. Trocar o substrato é muito bom, tá? Porque depois de uns 2 anos ele começa a acidificar. Você tá usando adubo, você aplica produto, às vezes você aplica para uma doença. E aí também a casca de pinos começa a entrar em decomposição, isso acidifica mais ainda o substrato. As raízes em contato com esse substrato ácido, elas queimam também, atrapalham muito o desenvolvimento das suas orquídeas. Edna perguntou se pode replantar as orquídeas nessa época. Não é o ideal, não é o ideal. Se ela tá ali, quietinha na dela, não, é assim, diria, não inventa a moda de começar a querer replantar suas orquídeas agora. Agora, se você comprou uma planta e você não conhece a procedência do orquidário, você não sabe o que tem ali dentro, você pode, naturalmente, sim, replantar. Vai ser até melhor para a sua orquídea. Flávia perguntou, se eu perceber algumas raízes podres, posso cortar as podres? Devo trocar o substrato? Flávia, eu sempre indico você saber que substrato você está usando. Então, você padronizar o seu cultivo. Eu cultivo com casca de pinos, carvão e brita. Então, toda orquídea que chegar aqui em casa, ainda que chegue no vasinho linda, maravilhosa da floricultura, eu vou trocar para o meu substrato. Tá? No máximo, se for uma catleia, eu vou deixar até acabar a floração, depois eu troco. Phalaenopsis eu já troco imediatamente, tá? Porque vem com aquela buchinha, ou no máximo em uma semana, e nesse período não rego. Que ela vem com aquela buchinha que detona as raízes da orquídea, que pega ele justo no miolo, né? Onde não pode matar a planta, é onde a buchinha tá. Então, o que acontece? Recomendo trocar o substrato. Só que eu falei lá na frente da live, depois você pode assistir ela lá no começo, um procedimento para você verificar na hora de fazer o replante se a raiz está viva ou morta. Se ela estiver viva, ela permanece. Se ela estiver morta, ela precisa ser retirada, senão ela vai ficar ali dentro do vaso ou do cachepô em decomposição. Vai ficar acumulando umidade e também proliferando fungos e bactérias que podem infectar a sua planta. Oi, Elizabeth! Verdade, verdade. Tinha tempo, mulher. Tava até desacostumada a fazer live, ó. Até a voz. Já comecei sem voz, gente. Tem que treinar essa voz aqui para voltar a fazer lives com vocês. Joana, um beijo para você, essa maravilhosa. Amada, essa tia Vanessa é maravilhosa. Depois que aprendi com ela a cuidar das minhas meninas, estão lindas e florindo sempre. Ai, que amor! Minha felicidade é saber que vocês estão tendo sucesso aí no cultivo de vocês, viu? Muito obrigada. Orquídea grapete. Como cultivar orquídea grapete? Orquídea grapete é uma orquídea terrícola. Você vai fazer um substrato, você pode colocar casca de pinos, como você faz para uma epífita, casca de pinos, carvão, pode ser numa granulometria menor, né, grãozinhos menores. Você pode usar aquela brita zero, você pode usar terra vegetal misturada com um pouco de humus de minhoca.
Pode usar também, se você tiver e quiser, a casca de arroz carbonizada. E ela precisa de pelo menos meio período de sol. Para você que mora no sul, Kátia, pode ser ou da manhã ou da tarde, tá? Mas para o pessoal que mora mais aqui sudeste, norte, nordeste, período da manhã. Ela precisa estar exposta pelo menos um período aí para florescer. Tânia, fibra de coco é bom desde que você deixe pelo menos um dia de molho o vaso para, de repente, tirar algum tanino que tenha na composição. E cuidar muito também com essa questão de segurar a umidade no vaso, tá? Ai, Andréia, não massageia meu ego não, Andréia. Não massageia meu ego não, mulher. Ai, você é maravilhosa. Um beijo. Tá bom. Irene, manda assim. Eu aproveito e compartilho com o pessoal aqui, é mais conhecimento para vocês. Kate, fibra de coco, chips de coco, eu não recomendo para quem cultiva no tempo com clima chuvoso, não. Recomendo um substrato bem drenadinho. Eu uso casca de pinos, brita, carvão e ó, tá ótimo. Você pode colocar um pouquinho de musgo por cima, porque aí quando entra em época chuvosa, você consegue tirar facilmente. E ele não fica ali no meio. E quando tá em época de seca, você coloca por cima, que mantém um pouco mais de umidade, tá? Edna, Vanessa, meu cultivo é aberto e estou perdendo as orquídeas com podridão. Vamos trocar isso aí, pelo amor de Deus. Vamos trocar essas orquídeas, vamos mudar esse substrato ou passa tudo para tronquinho, que não dá para perder orquídea com podridão, porque realmente, se tiver um substrato que retém umidade, como musgo, chips de coco, fibra de coco, entre outras, né? Acontece isso mesmo. Precisa mudar imediatamente, mulher. Dá um jeitinho aí, senão você vai perder todas as suas plantas, tá? Pessoal, foi um prazer estar aqui de volta com vocês, responder as perguntas da caixinha, responder as perguntas aqui de vocês. A gente vai marcar outra live em breve, então fiquem de olho nos stories, que eu já divulgo para você. A minha intenção é fazer todo domingo essa live de perguntas e respostas, mas inclui mais uma live dentro da semana falando sobre algum assunto em específico, tá? Ou alguma planta, cultivo de alguma planta. Então podem deixar sugestões aí, fiquem à vontade, tá? E a gente vai se falando aí pelos stories, pelos conteúdos. E eu vejo vocês depois. A gente vai se falando depois. Se você estiver vendo, vou repetir, se você estiver vendo aqui vendo na repetição é ótimo, né? Vendo na gravação. Deixa seu comentário aí, meu amor, pra eu saber que você existe, que você tá aqui, que você tá vendo, que você tá ativo. Compartilha, clica no coração, já vai ajudar bastante, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima.